Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aí acompanhando esse momento que nós estamos aqui para prestar culto, para adorar ao Senhor. Eu quero convidar você para nós estarmos orando neste momento, entregando, que nós possamos estar, Deus, mais alvos que a neve neste momento, perdoados pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e que o Senhor abençoe também esse momento de louvor, de adoração, que possa tocar, Deus, o coração do Senhor nesse momento, que
possa ser agradável a Ti o nosso louvor, e que o Senhor também possa tocar cada vida, cada irmão e cada irmã nesta noite. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos a Ti, Senhor. Amém e amém. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 47, os versos 1 e os versos 1 e 2. Salmo 47, verso 1 e 2. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, com vozes de alegria. Eu quero convidar você para que nessa noite nós possamos louvar ao nosso Deus com alegria, porque Ele é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. A Ele seja a glória e a honra nesta noite, a Ele seja a nossa adoração, a Ele seja a sua adoração nesta noite. Que Deus possa ser louvado por nós que estamos aqui, mas que Ele possa ser louvado também por vocês que estão aí nos acompanhando. Vamos louvar a Deus, vamos cantar juntos músicas de louvores ao nosso Senhor.
estamos com muita saudade, né, dos irmãos. E nós viemos aqui essa noite para louvar e agradecer o nome do Senhor. Essa primeira música que nós cantamos diz que nós viemos para adorar. E que Jesus, Ele possa ver em nós aqui verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E não só aqui na casa do Senhor, mas aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver assistindo. Que você possa se entregar e adorar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Amém? Poderoso,
louvamos, ó Deus, pela tua grandeza. Nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas maravilhas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, ó Pai, nós acordamos cansados, ou muitas das vezes a gente vai dormir cansado, ó Pai, mas a tua misericórdia, Senhor, ela é renovada nas nossas vidas dia após dia, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é santo, para declarar, ó Deus, que não importa o lugar, ó Deus, o Senhor é santo em todo lugar, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração, Deus. Aceita, Pai, porque nós viemos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor, pela tua beleza, por tudo que o Senhor é. Visita, Senhor, o lar de cada um que está assistindo e escuta, Senhor, o louvor e a adoração de cada um, em nome de Jesus, Deus. Em nome do seu Filho, ó Pai, em nome de Cristo, Deus, que nós oramos e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero compartilhar um texto muito especial com vocês e compartilhar algo muito importante para a nossa caminhada, algo muito importante para as nossas vidas. E nós estamos nesse momento aprendendo muitas coisas, e o interessante é que esse momento, né, que nós estamos passando da história, com tudo isso que nós estamos passando, nós estamos aprendendo coisas novas, e é interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, né? Novos caminhos e novas oportunidades. E com certeza essa crise e essa pandemia, ela tem feito com que muitas pessoas usassem a criatividade para poder sair de algo que poderia pegar uma crise maior ou algo assim. As pessoas estão tendo que se reinventar a cada dia, e a gente vê isso dentro das empresas que passaram a vender os seus produtos na internet, a fazer uma divulgação de uma forma diferente, e nós vimos isso também dentro da própria igreja. A igreja teve que se reinventar em tão pouco tempo, né? E isso forçou para nós podermos criar novas oportunidades, e ao mesmo tempo novas oportunidades naturalmente vêm surgindo na nossa vida. Então a grande questão é isso que eu quero comentar com vocês hoje: como aproveitar as oportunidades sem me perder na missão. Essa é a grande questão, porque nós, como cristãos, nós temos uma grande responsabilidade aqui nesse tempo, e uma delas é de dar continuidade no Evangelho, de poder ser proclamador do Evangelho, de levar a palavra de Deus, de levar Jesus às pessoas das mais variadas formas, tanto no falar, na pregação própria do Evangelho, quanto também nos nossos atos, nas nossas ações. E é interessante que essa pandemia, então, ela fez com que as pessoas se reinventassem, e até a própria igreja se reinventasse. Agora, como eu continuar como cristão nas oportunidades que vêm surgindo no nosso dia a dia? Como eu vou aproveitar essas oportunidades, mas sem me perder na missão? É isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E eu vou usar um texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10. Eu vou ler os versos 31 até o 33 e o versículo 1 do capítulo de número 11. Então eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Eu creio que deve estar dando aí para você ver. Eu vou sair aqui um pouquinho de lado para você poder ler melhor.
ou você pode abrir a sua Bíblia aí também na sua casa. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e nem tampouco para a igreja de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, presta atenção nisso, nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o versículo 1 diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nos abençoe nesta palavra, nesta noite, que o Senhor possa trazer edificação para as nossas vidas, meu Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Veja bem que Paulo começa aqui o capítulo 11, né? Nós encerramos a leitura no primeiro versículo do capítulo 11, mas ele chama para si uma grande responsabilidade. No versículo 1 do capítulo 11 ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo, ele não foge da responsabilidade nesse momento. E é interessante que quando nós prestamos atenção no contexto desta carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, era uma igreja que vinha trazendo problemas tanto para dentro da igreja, como também a igreja estava aceitando muitas coisas. Então Paulo presta atenção na vida daqueles irmãos, na vida da igreja, e ele dá uma instrução para que a igreja não se perca na missão, para que aqueles irmãos não se percam na sua vida como exemplo de Cristo. Então Paulo ele termina, ou melhor, ele inicia o capítulo 11, mas a carta ela é como um todo, então não tem essa separação na carta original. Mas Paulo ele fala: olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Note que Paulo não está dizendo que ele é igual a Cristo, que ele é o ser perfeito. Não, ele está dizendo que ele é um imitador de Cristo. Imitador. Paulo não está dizendo que ele é perfeito, que ele não tem pecado. Não, nada disso. Paulo reconhece em tantas outras passagens, Paulo reconhece isso, que ele era um homem, um ser pecador. Então ele usa essas palavras de uma forma muito sensata. E ele diz: olha, sede meus imitadores, porque eu também sou imitador das ações do nosso Senhor Jesus. Então ele não foge da responsabilidade. Essa é uma passagem que nós precisamos repensar. Será que nós como cristãos poderíamos dizer isso hoje? Olhar para as pessoas do mundo, olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Será que nós podemos dizer isso? Antes de eu concluir nesse versículo, porque eu quero encerrar a mensagem com esse versículo, eu quero trazer algumas coisas aí nos versos anteriores que nós lemos. Uma delas está no versículo de número 31. Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, mas quando ele usa o termo que eu coloquei aí grifado, ou façais qualquer outra coisa, ele está incluindo tudo na nossa vida, não só a forma como nós fazemos as coisas mais básicas da vida, porque se você olhar o contexto geral da carta, uma das coisas que estava acontecendo é que as pessoas estavam se fartando das comidas
que eram colocadas para ídolos, pessoas que estavam passando necessidade, e alguns irmãos escandalizavam com isso. Mas Paulo está dizendo, olha, não é só comer de uma forma errada, não é só na comida, não é só na bebida, mas qualquer outra coisa que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que fazer tudo isso. E aí ele fala ali no versículo, para a glória de Deus. Esta é a pergunta que nós devemos fazer na nossa vida. Quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós precisamos fazer essa pergunta: se aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Se a resposta for não, se aquilo não glorifica a Deus, então eu não devo fazer. É muito simples e direto esta mensagem. Então, a nossa missão aqui hoje como cristãos, ela não se resume apenas a fazer um momento de oração em casa, a reunir a nossa família, acompanhar as lives da igreja, a ter um momento de oração. Não. A nossa missão como cristãos estão em todos os atos que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, como nós temos nos comportado nesse tempo, essa é uma preocupação que nós devemos ter na nossa vida. Tudo tem que ser para a glória de Deus, todas as áreas da nossa vida. Então Paulo ele vem e diz ali, olha, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Se você fizer essa pergunta e alguma coisa na sua vida você responder, olha, isso aqui Deus não está sendo glorificado, é algo que você precisa repensar e cortar na sua vida. E Paulo continua aí no verso 32, não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço. Por que Paulo ele pega tão pesado com essa igreja? Era uma igreja que estava vivendo um momento e caindo na idolatria. Era uma igreja que estava pegando os moldes daquela época e trazendo para a sua vida prática. Quando eu olho para a igreja hoje, eu percebo, os grandes desafios que nós temos na nossa vida como cristãos. E um desses grandes desafios é que a sociedade é uma sociedade que já adotou outros deuses, e isso vai entrando na vida das pessoas de uma forma que ela às vezes nem percebe. Outros deuses da sociedade, um deles é o próprio dinheiro, que foi sempre um problema no decorrer da história humana. Mas tantas outras coisas que nós poderíamos pegar hoje, que são deuses na vida dessas pessoas. E quando nós damos um mau exemplo, nós não só prejudicamos a nossa vida, mas nós somos pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. Então Paulo ele traz aqui algo muito importante, e ele vai direto no coração da pessoa. Ele diz: não torne causa de tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para gentio, e nem tampouco para a igreja de Deus. Você preste atenção que ele dá uma ênfase à igreja, porque é a igreja do Senhor que vai levar o testemunho para as pessoas. E quando eu digo a igreja, eu estou dizendo da nossa vida em particular como cristãos. O que nós fazemos por aí, o que nós, as coisas que nós fazemos, os nossos atos, tem que ser um exemplo para as pessoas. John Stott, um grande teólogo que faleceu há alguns anos, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte:
O coração do problema humano é o problema do coração humano. Olha só que interessante. O coração do problema, ou seja, o centro do problema do ser humano é o próprio coração dele. A palavra do Senhor diz que aonde está o nosso coração, aí também estará o quê? O nosso tesouro. O grande problema é aquilo que nós alimentamos, é aquilo que nós pensamos e nós cultivamos no nosso coração, no nosso interior, e isso é o que vai fazer com que nós sejamos bons cristãos ou então um mau exemplo para essas pessoas de hoje. Como que nós estamos nos portando como igreja? E o versículo de número 33, o apóstolo diz o seguinte: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse versículo, ele traz a chave para uma vida cristã, e eu quero compartilhar aqui com você. A primeira coisa que Paulo traz aqui é que ele procura em tudo ser agradável a todos. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse mundo tem pessoas desagradáveis demais. E aqui, o ser agradável a todos não significa ser o bobo do outro, não significa deixar as pessoas te pisarem, deixar as pessoas fazer o que quiser com você. Mas o cristão verdadeiro e autêntico, ele precisa ser agradável. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu percebo um homem agradável, um homem aonde as pessoas, por onde ele passava, as pessoas queriam estar perto de Jesus. Por onde Jesus passava, as pessoas queriam estar ao lado dele. É muito interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós achamos aquela passagem aonde Jesus está indo para um certo lugar e ele resolve dar uma parada na casa de alguns irmãos ali que ele tanto gostava, e essa história ficou registrada na Bíblia a respeito das duas irmãs de Marta e Maria. Jesus era tão agradável que Marta ficou correndo de um lado para o outro, tentando fazer as coisas para poder dar para eles, para poder servi-los, e Maria, ela estava tão extasiada com a presença de Jesus, que ela não queria saber de fazer nada. Ela estava tão simplesmente ali para ouvir a Jesus, para poder desfrutar daquele momento da presença de Jesus. Jesus era uma pessoa tão agradável que as crianças, quando viam Jesus, elas queriam chegar perto dele. E até um certo momento ficou registrado também na palavra de Deus, aonde aquelas crianças querem chegar perto de Jesus e os discípulos começam a afastar Jesus. Olha, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Como que você se julga aí? Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa que os outros têm prazer de estar com você, de conversar com você? E é interessante que quando você lê a biografia de Paulo, você percebe que antes da sua conversão, Paulo não era uma pessoa agradável, não. Paulo era uma pessoa difícil para conversar, né? Era uma pessoa ríspida, segundo aqueles que relatam sobre a sua biografia. Se você ler a biografia, se você ver como era Paulo antes da sua conversão, você vai se assustar. Uma das passagens, né, que nós mais observamos é aquela onde Estevão estava sendo apedrejado e Paulo ficou olhando de longe, ele consentiu com a morte de Estevão.
Aquilo já dá uma ideia de como era a pessoa de Paulo. Mas quando Jesus entra na sua vida, Paulo ele tem uma transformação muito grande. E é interessante que uma das cartas relatadas fala que uma certa igreja, quando Paulo foi se despedir, aqueles irmãos choraram. E choraram porque Paulo estava indo embora. Nós precisamos, acima de tudo, nesse momento de tanta, onde as pessoas estão precisando tanto de uma palavra, às vezes de uma oração e de uma companhia, mesmo que seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp, nós precisamos ser agradáveis. Paulo também diz aqui que ele não buscava o seu próprio interesse. Quando eu estava dando uma breve palavra sobre a sociedade de hoje, eu queria chegar nesse ponto. As pessoas dos nossos dias, elas estão preocupadas consigo mesmas. Se ela estiver bem, o mundo pode estar caindo. Se ela estiver empregada agora, onde está se instalando uma crise, para ela está bom. Não importa se o outro está sofrendo. Se ela foi promovida no cargo, no seu emprego, é o que interessa. Não importa o que os outros estão passando. O importante é se dar bem. Essa é a voz da sociedade. Essa é a voz das pessoas de hoje. É o pensamento de muitos. Mas o cristão autêntico, ele precisa pensar como aqui nós estamos compartilhando hoje. Ele não busca o seu próprio interesse, mas ele busca o interesse de todos em sua volta, tanto no seu trabalho, como na sua igreja, como nos lugares que você convive ou dentro da sua família. E buscar o interesse comum, isso significa às vezes abrir mão daquilo que eu mais gosto. Então olha só essas duas coisas importantes que Paulo diz aí no texto. Nós precisamos ser agradáveis e não buscar o nosso próprio interesse. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior interessado no sacrifício de Jesus somos nós. Porque Jesus não tinha pecado nenhum. O maior interessado que Jesus tivesse morrido mesmo naquela cruz era nós. Ele não precisava daquela cruz. Quem precisava era nós. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, ele não buscou os seus próprios interesses. Ele olhou para o bem de todos nós. E o final do versículo 33, o apóstolo diz que ele abria mão de ser uma pessoa ríspida, desagradável, para ser alguém amoroso. Ele abria mão dos seus próprios interesses para que as pessoas que conviviam com ele, ao olhar o seu exemplo, pudessem enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas pudessem ser salvas. Eu vou falar uma coisa para você, que às vezes aqueles que creem na doutrina da predestinação precisam abaixar um pouco a sua bola, porque às vezes nós pensamos, olha, eu estou salvo e está tudo bem. Paulo era o maior defensor dessa doutrina, e ele dizia o seguinte: eu estou salvo e eu quero que os outros também sejam. Por isso ele procurava ser agradável e procurava o interesse comum.
eu quero compartilhar algo com você para nós refletirmos e para nós colocarmos em prática aqui nessa noite. Apenas esse ponto. Você pode dizer que é um imitador de Paulo ou de Jesus diante das oportunidades que Deus tem te dado nesse momento da história? Você pode dizer isso? Talvez nós precisamos repensar algumas coisas na nossa vida. Talvez nós estejamos precisando repartir um pouco mais daquilo que temos, fazer um pouco mais, ser mais sensível à dor das outras pessoas. Será que nós, custa tanto assim nós pegarmos o telefone, dar uma ligadinha para alguém e dizer: olha, você está tudo bem? Como que está a sua família? Será que talvez nós não possamos chegar no nosso armário e dizer: olha, eu vou contribuir um pouco mais, a igreja tem montado cestas básicas, será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Nesses últimos dias está acontecendo uma grande luta, principalmente nos Estados Unidos, contra o racismo. Pessoas lutando para que possam ser julgadas iguais, para que possam ter os mesmos direitos. E quando nós pensamos em racismo, nós lembramos de uma pessoa que ficou marcada na história, Martin Luther King. Esse homem foi um grande guerreiro. Ele era contra o racismo e ele acabou perdendo a sua vida nesta luta, mas ele não perdeu a guerra, porque ele é lembrado até hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje não é sobre racismo, não é sobre igualdade, mas é coragem para ser cristão, e é coragem para nós podermos vestir a armadura de Jesus e dizer: olha, sede meus imitadores. E eu quero trazer uma frase de Martin Luther King para nós encerrarmos a mensagem de hoje. Ele diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver toda a escada, mas você precisa dar o primeiro passo como cristão. E eu tenho certeza que nós juntos podemos tornar um momento melhor na história para as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus use a sua vida como cristão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Não vai embora. Nós vamos ter mais um cântico. E após esse cântico eu quero orar por você e pela sua família. Fique aí.
Quero orar com você. Depois eu tenho alguns recados, alguns avisos. Mas eu gostaria que você que está aí nos assistindo, feche os seus olhos para esse momento de oração. Eu quero rogar as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família. Deu para acompanhar um pouco aí dos irmãos que estavam assistindo, bom? E eu gostaria que Deus nesse momento abençoasse o seu lar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe para que nesse tempo nós possamos ser, Deus, fonte de bênção para as pessoas aí fora e não pedra de tropeço, Deus. Que o Senhor abençoe cada um e use as nossas vidas para que nesse momento da história nós possamos ser igreja aonde estivermos, que nós possamos ser o exemplo de Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada lar, cada vida que está nos acompanhando. Abençoa a saúde de cada um, ó Deus. Toca na vida daqueles que estão precisando, Pai, da Tua mão. Toca na vida, Deus, daqueles que estão, ó Pai, precisando da Tua cura. Ó Deus, nós tivemos o pedido aí do pastor Rui, que está nos acompanhando. Nós também tivemos o pedido da Dila, Deus. Abençoa, Deus, e que o Senhor possa tocar na vida deles e trazer restauração, trazer a cura, trazer, ó Deus, um alívio ali para a vida de cada um. Abençoa todos os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa cuidar, Deus, de uma forma tão especial, nesse momento em que nós corremos tanto perigo, que nós possamos ser guardados pelo Senhor. Abençoa as crianças que estão em casa, que o Senhor possa cuidar da vida delas. Abençoa, Deus, os idosos, que o Senhor, Deus, cuide também deles. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos, cada família, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nessa noite. Que o Senhor visite cada um e suprindo todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Cristo, Senhor. Amém e amém. Amém. Nós estamos chegando mais um final aqui do culto e nós queremos agradecer a sua presença. Eu quero agradecer o pessoal do louvor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não só o pessoal do louvor, né? Mas tem uma outra turma que nos ajuda aqui para que isso tudo aconteça da melhor forma possível. Eu quero também agradecer a todos aqueles que têm contribuído financeiramente com nossa igreja. Você tem sido uma bênção para nós. E eu tenho orado para que Deus transforme isso tudo em bênção na sua vida. Muito obrigado pela sua contribuição. Tá? Se você ainda não contribui e quer contribuir com a nossa igreja, nós temos as informações aí na página da igreja, ou você pode entrar em contato conosco para vermos a melhor forma para você nos ajudar na contribuição, ok? A nossa igreja também tem ajudado muitas famílias com cestas básicas, né? Algumas pessoas de fora também têm colaborado, doado essa cesta para que nós possamos entregar. Deus está olhando cada ato, cada coisa que nós fazemos aqui nesse momento, e que seja tudo para a glória dele. Eu quero também fazer um apelo aqui. Eu sei que esse momento é difícil, esse negócio de live é meio chato, mas é o que nós temos de recurso agora, meus irmãos. Não esfriem, se apeguem em Deus e caminhem junto com a igreja nesse momento, porque é aqui, é junto dessa forma mesmo que nós vamos conseguir passar esse momento, e vai passar, e logo nós estaremos aqui reunidos novamente, ok? Na quarta-feira nós temos um encontro, às 20 horas nós temos um momento da palavra e de oração, e na quinta-feira nós estamos nos reunindo através de alguns aplicativos que permitem com que nós possamos ver aí vários irmãos aí numa mesma hora, no mesmo tempo, e tem sido muito bom. Se você quiser participar conosco desse momento também, deixa um recadinho aí no Facebook
e nós vamos entrar em contato com você para você participar da nossa reunião. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar o seu lar e recebam todos a bênção nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor.